iniciaremos o culto de louvor e gratidão ao nome de Jesus por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. Que o Senhor fale aos nossos corações através da leitura e do estudo bíblico. Seja a palavra de Deus regra de fé e conduta e inspiração para todos os dias da nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos por mais um dia na Tua presença, Senhor. Não estamos reunidos em um templo físico, mas estamos reunidos em unidade como o templo do Espírito Santo, pedindo a Tua sabedoria, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Te pedimos, Senhor, que nos ajude a enfrentar os desafios que estamos vivendo em função desta doença que está ainda sobre o nosso país e em alguns lugares do mundo. Dá sabedoria, discernimento, Senhor, para enfrentarmos este momento. Te pedimos provisão, consolo, auxílio e abrigo para as famílias que têm passado por perdas nesse momento. E especialmente te pedimos o consolo para aquelas famílias que tiveram perdas de vida, as famílias enlutadas. Esteja com eles, Senhor, visita o coração destas famílias e traz, renova a alegria para a vida do jeito que só Tu podes fazer. Nos lembramos também dos nossos missionários, é mês de missões, Senhor. Cuida deles, abençoa, visita aqueles irmãos que estão ali no campo missionário, levando a Tua palavra, que traz tanta alegria aos corações daqueles que a recebem. Te pedimos tudo isso, não porque merecemos, mas porque temos um Deus que é misericordioso, bondoso e que nos deu o maior presente através da vida do Seu próprio Filho, a salvação através de Cristo Jesus. Em nome do Teu Filho amado, nós Te agradecemos. Amém. Graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o Seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com Sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem é livre canta. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso
nosso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno Cordeiro de Deus, digno Cordeiro que a morte venceu. Digno Cordeiro de Deus, digno Cordeiro que a morte venceu. Digno Cordeiro de Deus, digno Cordeiro que a morte venceu. Digno Cordeiro de Deus, digno Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Só pra te adorar,
desejo te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Jardim Eu conheci a Cristolândia através de um colega meu, né? Que ele chamou eu pra um dia vir aqui tomar um café da manhã, que não tinha onde tomar um café da manhã, eu vim com ele. Aí foi onde eu vi aqui que tem amigos de verdade, entendeu? Porque eles têm Deus no coração. Aos 17 anos eu já era viciado em álcool, maconha e cocaína. Daí pra frente a minha vida foi de mal a pior. Já não tinha mais perspectiva de vida, longe da minha família, sozinho. O pessoal da igreja batista me convidou para orar e ele me perguntou: por que você não sai dessa vida? Eu disse: não consigo mais, já tentei várias vezes, minha família já tentou me ajudar e meu negócio é só morrer. Morador de rua há 10 anos, aqui nas imediações dos Campos Elíseos, Cracolândia, região de São Paulo. Eu vim em busca de ajuda, porque lá no meio do fluxo entre 2.000 ou mais pessoas, a propaganda foi de boca em boca. Onde será que eu arrumo ajuda? Roupa, comida, banho, psicóloga, alguém que possa escutar na hora do aperto. Uma pessoa que já tinha passado pela Cristolândia, já tinha sido liberta, ele começou a gritar o meu nome e falar: Jesus vai transformar a sua vida hoje. Eu consegui uma vaga para você na Cristolândia. Eu comecei a entender, aprender a caminhar com Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa liberta. Meus pais me recebem lá em casa de braços abertos. Voltei a estudar, fiz um curso radical. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso andar aí na Cracolândia e poder ajudar outras vidas que ainda não entenderam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A gente faz maior esforço para com que elas entendam que existe um caminho de libertação, um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu cheguei são e salvo novamente no meu seio familiar, graças a Deus, para honra e glória do nome dele. O projeto Cristolândia significa tudo para mim, porque é através dela que eu conheci Jesus Cristo. Nas Cracolândias de todo o Brasil ainda existem milhares de homens e mulheres que clamam por libertação, e Luiz é um dos que deseja ter a vida transformada. Meu sonho
primeiramente, a me recuperar e exercer minha profissão, né? Eu sou um consultor civil, tem que ter uma vida normal, entendeu? Que nem todos têm. Sua parceria é muito importante. Comprometa-se, ore, invista e sustente essa causa para que possamos levar o projeto Cristolândia a todo o país e demonstrar o amor de Deus, que é o único capaz de libertar e transformar a triste realidade dessas vidas. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder tua vida traz.
estamos reunidos para refletirmos mais um pouco sobre a palavra de Deus. Certamente você deve se considerar alguém que sirva a Jesus. Quais são os princípios da vida daquele que serve a Jesus? Eu quero começar contando uma história, algo que ocorreu por volta do ano 450 a.C., então mais ou menos há 2.500 anos atrás. Houve uma circunstância de perseguição ao povo de Israel, a qual selaria praticamente o seu fim. Ainda Israel estava sob o domínio do Império Persa, mas já estava com algumas concessões. A oportunidade, por exemplo, da reconstrução do muro em Jerusalém, da reconstrução do templo. Mas lá em Suzã, na capital do Império, alguém não gostava de um judeu especificamente e quis acabar com o povo inteiro. E ele propôs, então, um edito para extermínio do povo de Israel e propôs, inclusive, recompensar ao rei por possíveis perdas de impostos, de rendas desse povo, com o extermínio desse povo. Nesse tempo, uma jovem judia ocupava o honroso posto de rainha. Esse posto ela havia conseguido a partir de um concurso de beleza, mas certamente pela providência de Deus para que estivesse naquele tempo como rainha. A única forma de conseguir uma reversão para esse edito era conversando com o rei Assuero. Assuero era o nome que os judeus davam a esse rei e era muito provável que tenha sido o rei Xerxes, segundo o seu nome grego. Mas mesmo a bela rainha Esther não tinha autorização para entrar na presença do rei e, segundo o seu relato, já cerca de 30 dias ela não via o rei. A pena para o atrevimento de alguém entrar na câmara do rei sem ser chamado era a pena de morte, a não ser que contasse com a clemência do rei. Esther, então, orou, jejuou e decidiu: eu vou falar com o rei. Se perecer, pereci. Em outras palavras, minha vida não faz qualquer sentido sem eu procurar cumprir esta missão de servir ao meu povo. E para você, meu dileto ouvinte, como deve ser a vida de quem serve a Jesus? Houve um homem, agora já contemporâneo de Jesus, que foi elogiado por ele e diz a Bíblia que ele veio ao mundo para servir e ele tinha a consciência dessa missão e o seu nome era João Batista. Você não pode fazer o mesmo trabalho de Esther, como contado na primeira história, e você também não pode fazer o mesmo trabalho de João Batista, como vamos contar agora na história, cuja história nós vamos ler em João capítulo 1, a partir do versículo 20, mas nós podemos aprender com os princípios da vida dessas pessoas, e especialmente a vida de João Batista, que é o foco da lição desta ocasião. Quero então ler com você o texto de João, capítulo 1, versículo 20 a 27. Disse: e confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem é o profeta. João respondeu dizendo: eu batizo com água. Mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim,
que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das alparcas. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João foi um pregador itinerante, precursor de Jesus, que realizou o seu ministério na região da Judéia. Pregava a retidão de vida e realizava o batismo como um convite à purificação da vida. Existem alguns princípios nesse trabalho de João Batista que se aplicam a qualquer pessoa que serve a Jesus, em qualquer função, inclusive. Todos os seguidores de Cristo devem aceitar o papel de servo dele, e esses princípios nos ajudarão. Um dos grandes problemas do cristianismo é a falta de compreensão de como deve ser a vida de quem serve a Cristo. Algumas pessoas leem o texto bíblico e se atêm à periferia do texto, às figuras ou às cerimônias. No caso de João Batista, seria como se alguém estivesse olhando não para a sua vida, mas querendo imitar a sua vestimenta, querendo imitar o seu cardápio, ou a sua localização, ou até mesmo os métodos que João realizava. No caso de Esther, alguns que querem servir ficam desejando vencer um concurso de beleza, por exemplo, para então ser útil. Mas nós precisamos de princípio. E nesse texto quero destacar alguns deles. Primeiro, para servir a Jesus, eu preciso saber quem é Cristo e o seu lugar na nossa vida. Aqui temos o princípio da primazia de Jesus, como vimos no versículo de número 20. Para servi-lo, é preciso entender como entendeu o apóstolo Paulo. Cristo é tudo em todos, como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 11. O evangelista João teve o cuidado de escrever passo a passo os primeiros dias do ministério de Jesus. Nesse texto que lemos, encontramos o primeiro dia, quando João Batista teve a oportunidade de apresentar Cristo para os judeus. Cristo deve ter um lugar especial na história da humanidade, na vida de cada um de nós, na religião que professamos. O problema do primeiro casal lá no Éden é que quiseram se colocar no lugar de Deus. E há muita gente querendo fazer o mesmo hoje. Servir a Jesus é como preparar o caminho para que ele seja também especial na vida de outros. Ora, se vou preparar o caminho para Cristo, eu preciso saber quem ele é. O meu serviço depende da visão que tenho a respeito desse Cristo. Esther, como na primeira história, estava não a serviço de um povo somente, mas estava a serviço do Deus que governava a história e governava a sua própria vida. O profeta Malaquias registrou uma reclamação de Deus de que os ofertantes doavam um cordeiro com defeito para o Senhor. Disse Deus: leva esse cordeiro para o teu príncipe. Leva esse presente cego, manco, para uma autoridade. Ora, se eles não o aceitariam, por que vocês o trariam a mim? Deus estava registrando que os cultuadores estavam prestando um culto mecânico, não sabiam quem era o Senhor. O que João disse sobre Jesus? Ele vem depois de mim, mas ele já é antes de mim e ele é maior do que eu. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele é o maioral, ele manda em mim, ele é o Senhor. Eu pergunto, meu amado, qual é o lugar de Cristo na sua vida, na sua agenda?
Se ele não é o primeiro, ele não está em você, ele não é servido por você. Mas há um outro princípio na vida de João, que estava servindo a Cristo, que é para servir a Jesus, eu preciso saber quem eu sou e qual é o meu lugar nesse mundo. Aqui temos o princípio da submissão. Você já imaginou um barro reclamando do oleiro ou querendo dar ordens para o oleiro? No livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 9, nós lemos: ai daquele que peleja contra o seu Criador, daquele que não passa de um mísero caco entre muitos cacos espalhados no chão. Porventura o barro pode reclamar do oleiro: que é isso que estás modelando? Será que a obra que fazes pode protestar? Tens experiência? Mostra as tuas mãos. Amados, há muitos que, para servir a Deus, dependem de um posto, dependem de uma posição, dependem da honra que recebe. João estava dizendo: eu não preciso de reconhecimento, não preciso de título. Interessante que algumas vezes, quando vamos apresentar alguém que está a serviço do reino de Deus, muitas vezes corremos o risco de dizer: está aqui um grande servo de Deus, mas há um antagonismo nisso. Nesse tempo de afirmação de quem somos, nesse tempo de meritocracia, o melhor reconhecimento é dizer que não somos, diante da grandeza daquele que é de Jesus. Deus é quem pode dizer: sou o que sou. Por volta do ano 250 depois de Cristo, alguns escritos nos dão conta de que os discípulos de João Batista o consideravam inicialmente o Messias, mas ele estava dizendo: não sou. Muitas pessoas eram batizadas por ele, mas ele dizia: eu apenas batizo com água. O princípio da submissão exige humildade. João Batista demonstrava essa humildade demais. Ele disse: eu não sou digno de nada diante dele, nem mesmo de desatar as sandálias que ele usa. Desatar as sandálias era a tarefa do escravo, do servo, ou seja, João Batista estava dizendo: nem de ser servo dele eu sou digno. Interessante que João Batista era primo de Jesus, era mais velho que Jesus, era prometido nas Escrituras. Isaías havia escrito há cerca de 700 anos antes de João nascer a respeito dele. João Batista era filho de sacerdote e Jesus não era. Mas João sabia do seu tamanho. Os evangelistas registraram que João teria dito: eu batizo com água, mas ele vos batizará com fogo, com o Espírito Santo. Lucas, o evangelista, resumiu muito bem. João disse: ele é mais forte do que eu. João era humilde, não pela roupa que usava, não pela dieta, não pela pregação ao ar livre e no deserto, mas pelo princípio da submissão. Até que ponto você pode dizer que Jesus cresça e que eu diminua? Que a vontade dele prevaleça, não a minha. Mas Jesus disse sobre João: que saístes a ver? Alguém que se distingue pela sua bela vestimenta? Esse não é João. Alguém que se impõe pelo que diz um profeta? Ele é mais do que um profeta. É o maior dentre eles. Aliás, maior dentre os nascidos de mulher. Mas, ao mesmo tempo, qualquer um é maior do que ele. Mateus, capítulo 11, versículo 11. Sejamos como João, submissos, humildes. Mas para servir a Jesus, eu preciso saber sobre a missão que ele me deu. Aqui temos o princípio do propósito. O
Evangelho de João tem o propósito de anunciar quem é Jesus, enviado da parte de Deus, e também destaca, nesse mesmo Evangelho, é destacada a figura dos judeus, citado cerca de 70 vezes, na maioria das vezes, como opositores do Messias. Nesse contexto de oposição, um homem decide gastar a sua vida para honrar a Cristo, para apontar para o Messias, para apresentar aquele que viria depois dele. Assim mesmo, nesse mundo de hoje, de ferrenha oposição a Cristo, nós temos a missão de gastarmos a nossa vida para fazer Cristo conhecido, para fazer Cristo amado pelas pessoas. O apóstolo Paulo disse que Jesus mesmo é quem escolhe pessoas para as diversas tarefas do seu reino. E que todos nós estamos como que na vitrine de Deus para mostrar ao mundo quem Ele é e o que Ele faz em nós. Mas servir, meu amado, é muito mais do que desempenhar uma atividade. É muito mais do que colocar em prática um dom. A nossa tarefa é apontar para Cristo, mostrar quem Ele é, onde Ele está e quem pode servi-lo, o que devemos fazer para servi-lo. Ao apontar, precisamos levar pessoas para Jesus. E então vem a tarefa que foi dada a João, preparar o caminho. O que significa isso? Aliás, Isaías havia escrito a respeito de João, dizendo: endireitai o caminho. Usando uma linguagem de preparação de estrada, de engenharia de trânsito, Isaías disse: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Isaías capítulo 40, versículos de 3 a 5. O que se sabe hoje sobre a engenharia de preparação de uma estrada? É preciso avaliar o tráfego. O que a estrada vai suportar? É preciso fazer um levantamento do terreno, a topografia, do tipo de solo. É preciso analisar o caminho já existente, se vai alterar tudo, se vai manter parte, se vai aproveitar o curso. João estava exatamente conversando com o povo chamado judeu, povo que havia sido usado por Deus para preparar o caminho para a chegada do Senhor. E João estava, nesse contexto, pregando para esse povo, preparando para a chegada do Senhor. É preciso nivelar a estrada, tirar o buraco, tirar também os montes. Talvez Isaías estivesse dizendo, diante dele é preciso levantar o caído e é preciso cortar toda a altivez. Acertar a reta. Na versão da NVI diz, façam um caminho reto para o Senhor. Quantas tortuosidades Deus quer tirar de nós. É preciso tirar toda a base que não suporta o peso. Quando está se preparando uma estrada, existe uma terra chamada terra podre. Existe alguma terra que precisa ser removida para colocar outra que aceite a compactação e fique firme e irremovível. Meu amado, existem coisas que não estão firmes, que precisam ser removidas, e João estava fazendo isso até mesmo com religiosos. Os fariseus haviam enviado alguém para perguntar quem era João, por que ele estava pregando, que mensagem era essa, por que ele estava batizando. Eram religiosos, mas tinha coisa que precisava ser removida. Além disso, é preciso colocar uma camada no solo capaz de filtrar. Toda a água precisa passar por ali sem comprometer a base.
Nessa engenharia de trânsito, se a terra retém tudo que chega, vai comprometer a solidez do caminho. Jogue fora o que não precisa, deixe passar livremente o que chega e não serve. E depois, é preciso compactar para preencher todo o espaço. É preciso encher, então, o coração com aquilo que representa a firmeza de Deus. Depois, então, vem o acabamento de algo impermeável e resistente. É claro que João nem Isaías estavam pensando nessa engenharia do trânsito que temos hoje, nessa engenharia de construção de estrada. Eles estavam apenas falando arrependei-vos, que era a mensagem de João Batista. O resumo era esse: o reino de Deus exige um coração diferente, um coração que esteja preparado para a chegada de Jesus. Amado, a sua missão, o propósito da sua vida é preparar a estrada para que outros caminhem até o reino de Deus. Da mesma forma, para que Jesus e o reino de Deus chegue ao coração das pessoas. Endireite o seu caminho e deixe Deus fazer toda a operação de remoção, de firmeza, de suporte de peso, de retirada das tortuosidades e de toda elevação orgulhosa, para que apenas Jesus possa passar, apenas Jesus possa ser conhecido. Esta é a sua missão, se você quer servir ao Senhor. Que propósito, que princípio interessante. Eu quero concluir essa nossa palavra sobre os princípios de uma vida de quem serve a Jesus. Talvez você esteja dizendo, mas viver dessa forma é muito difícil. Só Cristo, nada de mim. E o propósito deve ser a prioridade da minha vida. Sim, meu amado, não é para algo fácil que o Senhor está nos chamando. O próprio João Batista acabou sendo preso e decapitado. Esther recebeu a clemência do rei, mas arriscou-se sobremaneira. A Bíblia tem uma galeria de pessoas que viveram pela fé para o reino de Deus. E a maioria deles tiveram que abrir mão de muitas coisas e abrir mão da própria vida, inclusive. Servir a Cristo significa colocá-lo em primazia. Significa submeter-se a Ele, apontando: Ele é a solução. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o pagamento pela nossa dívida. Ele é o nosso dono. Ele morreu por nós e devemos ter, então, a coragem de viver para Ele, cumprir o propósito da vida que Ele nos deu. Há uma organização de meninos cujo pacto diz o seguinte: se não for assim, para que nasci? Meu amado, você tem o direito de escolher não servir a Jesus. É um direito. Mas se você, como João Batista, aceita o projeto de Deus, você precisa reconhecer quem Ele é. Você precisa conhecer o seu lugar nesse reino. Deus nos honra, nos valoriza com essa oportunidade, mas, na verdade, nada somos. E você precisa aceitar o projeto de Deus. Antes do nascimento de João Batista, um anjo apareceu ao seu velho pai Zacarias para anunciar a chegada do menino. Isabel, já idosa, ficou grávida. E Maria, mãe de Jesus, foi visitar a Isabel e houve uma alegria em todos por causa daquela experiência. Mas depois houve um silêncio de décadas a respeito desse menino. Onde estava o menino prometido? O que faria João, o Batista? Até que chegou a hora do seu curto ministério para apontar para Jesus, que era o Filho de Deus, que veio ao mundo para trazer alegria para os homens. Meu amado, o tempo é de Deus. O modo, o próprio Deus nos ensinará.
mas a sua missão é servir pelo tempo que Deus determinar. E o meu convite é: sirvamos com alegria, sirvamos com prazer, porque Ele é o Senhor e Ele nos convocou para anunciarmos neste mundo que Ele é o Cordeiro, o enviado de Deus, que resolve o problema de toda a humanidade. Vamos orar? Deus bendito, grande e maravilhoso, nós lemos a palavra do Senhor e temos a alegria de conhecer os princípios que o Senhor coloca ali para a nossa vida. Muito obrigado pelo exemplo de entrega de João Batista. Muito obrigado pela sua visão de que Jesus, e somente Jesus, é que deve ser honrado, deve ser glorificado. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos colocando Jesus em primazia em nossa vida. Ajuda-nos a sermos submissos, servindo com alegria. Ajuda-nos a entendermos qual é o papel que o Senhor espera de nós ao realizarmos qualquer tarefa no reino de Deus. E é o papel de apontarmos para Cristo, de servirmos a Ele com toda a nossa vida, mesmo que isso signifique diminuir a nós mesmos, mesmo que isso signifique a morte da nossa vida terrena aqui. Ó Pai, obrigado por essa palavra, que ela chegue ao coração de cada pessoa que se diz seguidora de Cristo, que quer servir a Cristo, que aprendamos sobre essa missão e que vivamos segundo o propósito que o Senhor mesmo tem para nós. E aquele que canta, aquele que prega, aquele que ora, e aquele que trabalha na igreja, em casa, em qualquer tempo, em qualquer lugar, aquele que é missionário, aquele que é introdutor, aquele que é o zelador, aquele que faz qualquer tarefa no reino de Deus, que todos nós, mesmo que não tenhamos posto nenhum, e estejamos servindo ao Senhor, reconhecendo-o como dono, e reconhecendo-nos como ninguém, como servos, humildemente, e reconhecendo que a nossa missão é uma honra, um privilégio, apontar para Cristo. É em nome de Cristo que nós oramos agora e sempre. Amém. Amém. Que Deus o abençoe. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, o dom mais precioso é o amor. Se não tivesse amor, de nada serviria. O dom mais precioso é o amor. E tivesse a fé para mover as montanhas, o dom mais precioso é o amor. Se não tivesse amor, de nada adiantaria. O dom mais precioso é o amor. Paciente, sofredor, sempre justo, puro e bom, não busca interesses, não guarda rancor. Cantemos assim: o dom mais precioso é o amor. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, o dom mais precioso é o amor. Se não tivesse amor, nada eu teria. O dom mais precioso é o amor. Conhecesse os mistérios e a ciência, o dom mais precioso é o amor. Se não tivesse amor, nada eu seria. O dom mais precioso é o amor. Paciente, sofredor, sempre justo, puro e bom, não busca interesses, não guarda rancor. Cantemos assim: o dom mais precioso é o amor. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, o dom mais precioso é o amor. Se não tivesse amor, de nada valeria. O dom mais precioso é o amor. Mesmo que eu desse aos pobres todos os meus bens, o dom mais precioso é o amor. Se não tivesse amor, teria
um coração vazio. O dom mais precioso é o amor, paciente, sofredor, sempre justo, puro e bom. Não busca interesses, não guarda rancor. Cantemos assim. O dom mais precioso é o amor, paciente, sofredor, sempre justo, puro e bom. Não busca interesses, não guarda rancor. Cantemos assim. O dom mais precioso é o amor. Que eu nunca me esqueça. O dom mais precioso é o amor. Seja o amor a canção. O dom mais precioso é o amor. Desejo de que Deus os abençoe, que Deus nos fortaleça nesse dia, para a honra do nome dEle, para a alegria nossa, para o nosso crescimento também. Então, olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora de Jesus, seu Filho amado, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, ajudando-nos a viver testemunhando de Jesus que vive em nós, desde agora e para sempre. Amém. E recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem.